Bom, vou passar aqui uma revisãozinha de gases perfeitos, né, e equação de Clapeyron, que vai cair agora na prova de física, né, são dois módulos. É um pouco chatinho, mas se você realmente tentar prestar atenção, você vai conseguir entender, ó. Vamos lá. Bom, para começar só uma introduçãozinha, né, o que você precisa saber um gás? Tipo, por que é necessário você ter o estudo do gás? Por que você precisa saber essas coisas, sabe? Porque, pô, não foi um bando de cara que não tinha o que fazer e só, tipo, vamos sentar aqui e criar alguma coisa, tá ligado? Pô, por que eles começaram a entender isso? Eles começaram a perceber que tudo tem pressão em volta. A gente aqui tem pressão em volta. Qualquer coisa que está armazenada, fechada, tem pressão em volta. Então, uma bola que você vai jogar algum jogo, uma pessoa que vai mergulhar, tem pressão em volta dela. Então, eles começaram a perceber, pô, isso aqui é necessário a gente saber, isso aqui é importante. Então, as pessoas começaram a ir atrás, começaram a ver e começaram a achar equações que casavam e realmente funcionavam para você conseguir entender. São três coisas que você tem que saber que são muito importantes para o estudo de qualquer gás. Talvez até caia uma questão dessa na prova. As três coisas que são mais importantes são, vamos lá, primeira, pressão. Segundo, o volume que está contido, certo? O volume do que você quer estudar. E o terceiro, a temperatura. Essas três coisas estão muito ligadas e se uma sobe, outra automaticamente vai descer, e outra automaticamente vai subir, outra vai se manter. Então essas são as três coisas que você tem que ter muita noção que você está mexendo, certo? P, V e T. Pressão, volume, temperatura. Beleza? Tá bom. Outra coisa teórica também que a gente precisa saber, certo? Qual que é a diferença de gases perfeitos e equação de Clapeyron, que são esses dois módulos que a gente tem para estudar? Vamos lá, o primeiro deles, o estudo dos gases perfeitos, é sobre aquela fórmula que a gente aprendeu, PVT, Povotó, pivete, pivete, como você quiser chamar. Para que ele serve? Ele serve para você comparar um recipiente com outro, um estudo de pressão com outro, certo? Ele é apenas comparativo, certo? Você tem que comparar duas coisas que ele vai te dar. E a equação de Clapeyron é aquela equação lá, PV-nRT, aquela lá que você vai estudar para estudar apenas um recipiente, certo? Eu estou aqui com esse recipiente que tem pressão de 2 atm e um volume de 15 litros, certo? Com isso eu já consigo saber quanto é o número de mols que está presente nele, a constante que vai dar equilíbrio para ele e a temperatura que está exercida sobre ele, beleza? É isso que você precisa saber, a diferença desses dois módulos que a gente vai estudar, certo? Agora eu vou explicar cada um mais por dentro, assim, as fórmulas de cada um, mas no final também tem um exercício resolvido de cada um deles, tá? Então, você pode não ver tudo se quiser, mas no final vai ter lá um exercício resolvido de equação de Clapeyron e um exercício resolvido também do estudo dos gases perfeitos. Valeu! Estudo dos gases perfeitos, certo? Esse esquema aqui que eu fiz. Tá vendo que tem o recipiente 1 e o recipiente 2? O que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula aqui, ó, PVT Povotó, né, que seja, para você comparar os dois recipientes que você tem. O que você vai ter? Você vai ter pressão, que é o P, volume, que é o V, que está em litros, e o T, que é a temperatura. E o T está em Kelvin. É muito bom entender isso aqui, certo? Todos os exercícios aqui desse estudo de gases, a temperatura sempre vai estar em Kelvin. Então é bom você saber isso aqui, beleza? Continuando, tem três coisas que é muito importante você saber também, certo? Que são, se o recipiente é isobárico. O que é isobárico? Isobárico, né, você tem o prefixo iso. O prefixo iso significa mesma. Mesmo que bárico, pressão. Bárico significa pressão. Então, isobárico, mesma pressão. Aqui, quando você vai estudar os dois recipientes, o que você vai ter? Duas pressões, não vai? Se eu te dar o volume 1, a temperatura 1 e a pressão 2, e eu perguntar qual que é a pressão 1 e eu falar que são isobáricos, a pressão de um vai ser a mesma pressão do outro, certo? Então, pô, olha o jeito que eu vou escrever, presta atenção. Isobárico, eu vou escrever que a variação, lembra isso aqui, delta? Delta significa o quê? Variação. Então, ó, a variação de pressão é igual a zero, certo? Se a variação de pressão é igual a zero, significa que não varia. Então, significa que é a mesma pressão. Beleza? Vou continuar aqui, pular aqui para baixo agora. Isotérmico, mesma coisa. Iso é o quê? Mesmo. Então, e térmico é o quê? Temperatura, certo? Térmico, temperatura, isso você sabe. Então, ó, delta Tsão
igual a zero, beleza? A variação de temperatura é igual a zero, mesma temperatura. Agora, aqui é o que complica um pouco. Porque, para se referir a volume, né, que está em litros, a gente tanto pode usar isovolumétrico, quanto isométrico, quanto isocórico, certo? As três coisas significam a mesma. Então, mesma coisa. A variação de volume é igual a zero, certo? Conseguiu entender isso aqui? Pô, você agora conseguindo entender qual a diferença do PVT-Pivotó para o PVNRT, né? PVT-Pivotó, o que você vai usar? Você vai comparar um recipiente com outro, certo? O PVNRT, você tem que entender que é para você apenas aqui, né, observar um recipiente, certo? Ele vai te dar alguns desses daqui e vai te pedir outro, certo? Uma equação de primeiro grau, não deixa de ser isso. E aí você vai ter que entender, né, primeiramente o que é cada medida, depois você vai ter que fazer a continha, né, e descobrir o que é. Primeiro, vamos ver lá. A pressão está em atm, certo? Assim como o PVT-Pivotó. O volume está em litros, assim como outro estudo também. Temperatura em Kelvin, assim como o outro, já aprendeu. Somar 273, certo? As únicas coisas que vai ter aqui de diferente vai ser o R, que é bem simples, que é a constante universal dos gases, que sempre eles vão dar, isso é obrigatório eles dar. 99% dos exercícios é esse valor aqui, ó, 0,082 atm, mas pode mudar, mas sempre que mudar ele vai dar, beleza? E o outro que é o mais chatinho que tem, que é o tal do número de mols. Então, beleza. Aqui, né, que tem essa parte que acaba sendo mais complicadinho um pouco, né, que é o N. O N, né, é o número de mols, certo? N é número de mols. E aí, ele vai ou te dar ou pedir. Pode ser a massa ou a massa molar, né? Mzinho, Mzão, né, ou MM. Qual que é a diferença deles? Você sabe que massa, sempre que ele te der massa, ele vai estar em qual unidade de medida? Vai estar em grama, beleza? Massa é grama, pô. Você sabe disso, é G. Então, massa molar também tem massa. Massa é o quê? G. É grama. Por o quê, né? Aí que vem a diferença. Por mol. Certo? Então, se a gente tem Mzinho sobre Mzão, a gente tem G sobre G por mol. A gente corta o G, vai sobrar um mol, que é o que ele pede no exercício, beleza? O N é nada mais, nada menos do que o número de mol. Então, você vai calcular essa massa por massa molar para achar o número de mols. E aí você encaixa aqui em cima na fórmula, beleza? Você vai conseguir achar os resultados. Pô, só resolvendo essa questão aqui rapidinho, né? A gente vai ter esses dados, certo? E a gente vai ter que comparar. Qual fórmula a gente vai usar? PVT-Pivotó, certo? Então, pô, substitui esses valores aqui. Beleza? Então, 2 atm de pressão a 2 litros, certo? A 27 graus? Não. Beleza? Porque tem que lembrar, é em Kelvin. Pô, é em Kelvin. Então, esses 27 graus, lembra que tem que somar 273, certo? Então, pô, 27 mais 273, 300, beleza? 2 vezes 2 sobre 300 é igual a o quê? Vamos lá aqui no outro. 4 atm de pressão, né? Que é o P2. Então, a gente coloca aqui P2, 4. Vezes o volume. Qual que é o volume? Você não sabe, é o que ele quer saber. Vezes V2 sobre o quê? 327 graus Celsius. Vai botar 327? Não. Vai o quê? Somar 273. Que dá o quê? 600. Vamos lá. Sobre 600. Ok? 2 vezes 2 vai dar o quê? 4, né? Sobre 300 é igual a 4V, né? Sobre 600. Agora, o que faz aqui? Multiplica em cruz, certo? 4 vezes 600, né? Só fazer aqui, ó. 4 vezes 6, 24. Quantos zeros tem? 1, 2 zeros. Então, ó, 2.400 igual a 4V vezes 300. O que vai ter? 4 vezes 3, 12.
Quantos zeros? 1, 2. 1, 2, vezes V2. O que faz aqui agora? Muito tranquilo, né? Passo 1.200 para cá dividindo, que vai ficar 2.400 sobre 1.200. Corta, 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 corta. 24 sobre 12, aqui todo mundo sabe tranquilo, né? Que é a mesma coisa de 2 sobre 1, né? 24 sobre 12 igual a 2 sobre 1. 2 sobre 1 é o quê? O V2, certo? Pode cortar esse 1 aqui que é inútil. Então, a gente vai ter de resultado final, muita atenção, 2 o quê? V2, que tá aqui, V tá em o quê? Tá em ATM? Tá em graus? Não, né? V é volume. Volume, você lembra que tá em litros. Então, ó, vamos ter V2 igual a 2 litros. Beleza? Esse aqui é o resultado da questão. Pô, ele te dá o seguinte exercício, né? Em um recipiente de 5 litros, em uma pressão de 8 atm, é conservado 50 gramas de oxigênio. Qual a temperatura do recipiente? Se ele quer saber apenas de um recipiente, qual fórmula você vai usar? Certo? PV-NRT, pô. Certo? Vai usar PV-NRT. Quer saber de um recipiente só? PV-NRT. O que ele dá pra você? Ele fala que é um recipiente de 5 litros, pô. Se é um recipiente de 5 litros, o que está em litros? Não é o volume? Então, você vem aqui e escreve. Aqui escreve, volume igual a 5. O que ele fala também? Ele fala que é uma pressão de 8 atm, pô. O que está em atm? Pressão, realmente, né? Então, ó, P igual a 8. 8 atm. Conservado em 50 gramas de oxigênio. Aqui na fórmula existe grama? Existe massa? Não. Mas existe o quê? O número de mols, beleza? De oxigênio. Número de mols, você lembra o que é, né? Acabei de explicar. Número de mols é massa sobre massa molar. Ele dá o resto? Dá, aqui nos dados do exercício. Beleza? Ele fala que a massa molar do oxigênio, do O, é 25 gramas por mol. Certo? Então, a gente vem aqui e substitui, ó. N vai ser igual ao quê? A massa da substância, né? Massa do oxigênio é o quê? 50 gramas sobre o quê? A massa molar, 25 gramas por mol. 50 por 25 vai dar 2, né, pô? Então, a gente sabe que o N é 2. Vem aqui e anota também. N igual a 2. E o R, ele dá aqui pra gente nos dados. R vale 0,08. R igual a 0,08. Agora, aqui, você já anotou os dados. O que faz? Substitui aqui os valores na fórmula, certo? Então, vai ficar 8 vezes 5 é igual a 2 vezes 0,08 vezes T, que é a temperatura que ele pede, não é? Ó, qual a temperatura do recipiente? Sempre preste atenção na pergunta, beleza? Senão você vai fazer um monte de conta idiota e não vai responder o que ele pede. Beleza, qual a temperatura do recipiente? É isso que ele quer saber. Então, vai ficar, né, 40, né, que é 8 vezes 5, igual, né, igual a 2 vezes 0,08 é 0,16 vezes T, beleza? O que faz aqui agora? Passa pra cá, dividindo o 0,16, não é? Vou fazer aqui do lado. Então, vai ficar T é igual a 40 sobre 0,16, certo? Né? Que aqui, 40 sobre 0,16, né? Vai ser T igual a 250, beleza? Lembrando que é sempre em Kelvin, ok? Por ser um exercício desse tipo. Então, fechou. Temperatura 250 Kelvin.